Concepção do Firebird. Não dá para falar de segurança se a gente não conhecer o Firebird em questão. Bom, uma das grandes vantagens do Firebird, que todo mundo já viu, é que não exige, no caso, um DBA. O fato do banco não exigir um DBA, muitos especialistas classificam da seguinte maneira: olha, já que o banco não exige um DBA, automaticamente está embutido, implementado todo o suporte de segurança necessário. É verdade isso? Parte é, parte não. Como todo mundo já viu, o Firebird dá para a gente produzir muito rápido, sem muito, digamos assim, sem muito manuseio do banco. Não exige alguém, por exemplo, tendo que configurar o auto-vácuum do PostgreSQL. Não exige, por exemplo, você ter que ficar configurando aqueles diretorinhos um pouquinho chatos do MySQL e outras vantagens. Porém, a gente tem que tomar cuidados. O fato de não ter um DBA, de não exigir um DBA, ele abre uma série de portas no banco. Quando eu falo portas, não é apenas portas TCP, tá? Abre uma série de possibilidades de que alguém roube sua base, furte sua base. Esse é o maior problema, certo? Que alguém furte sua base. Além disso também, a gente pode citar também, algo que é bastante interessante. Pelo fato de ele trabalhar até com commit em dois processos, em dois momentos, ele pode abrir um precedente para que, em algum momento, alguém possa capturar a informação sua. Como capturar? Em um ambiente de rede, por exemplo. A gente vai falar isso aí também. E mais uma série de toques, que grande parte de nós, certo? A gente consegue, vamos falar assim, implementando no dia a dia, deixa algumas portas abertas. Na verdade, a gente vai falar bastante sobre isso daí, principalmente dicas de vários especialistas, vários usuários, tá? A gente usa o termo especialista, mas é quem, na verdade, utiliza o Firebird. Nós, todos vocês, somos especialistas. Cada um usa o Firebird adequado à sua necessidade. Implementa, logicamente, segurança e rotinas adequados à sua real necessidade. Bom, vamos lá. Primeira coisa que todo mundo tem que saber, não precisa nem falar, é segurança física. Quando a gente fala de segurança física, o primeiro momento é a sala onde está localizado o servidor. Muitas empresas, a gente vê por aí, tá, em consultorias, o pessoal coloca o servidor, por exemplo, debaixo da mesa da telefonista. Ah, por quê? Porque se der um problema, eu ligo para ela rapidinho, ela vai lá, buta a máquina, resolveu o problema. Bom, primeiro, não deveria estar ocorrendo aquele problema. Se está tendo que butar o tempo inteiro, dar reset o tempo inteiro, é porque tem algo errado. Daí, em sequência, caso o hardware. Consequentemente, pessoal, um dos grandes problemas que ocorrem com bancos de dados diversos, não apenas Firebird, é o fato de você pegar o banco e colocar sobre um hardware que não seja exatamente um hardware de servidor. É comum em grandes empresas o pessoal chegar e falar o seguinte: olha, eu quero criar um servidor de teste inicialmente e se der prova, eu coloco ele em produção. A pessoa vai e pega uma maquininha desktop qualquer, não desmerecendo a marca, modelo que seja, instala o banco. E depois disso começa a funcionar com uma base pequena e ele fala, tá ótimo, e começa a trabalhar. Aquela máquina, por exemplo, não tinha nem discos preparados para poder atender aquilo ali. SCSI, por exemplo, só é o mínimo para qualquer banco de dados, qualquer servidor. Você tem um servidor hoje rodando com IDE, mas tem o SATA, o Serial ATA, né, que é uma opção bastante interessante. Mas não tem o nível de proteção do SCSI. Então o fato de você ter um hardware, principalmente disco, o grande problema é disco e memória. Hardware de baixa qualidade é crítico. Outro problema, memória. Tem gente que ainda procura comprar aquelas memórias mais baratas. Aquilo ali é um desastre, pessoal. Por quê? A máquina vai travar. Pior que isso, durante uma transação, ele pode provocar um erro em memória e você pode vir a gravar lixo, garbage, dentro do seu banco. E daí? Bom, daí as opções são, primeiro, rodar o GFix. Se resolver, ótimo. Segundo, o backup. E se eu não resolver com o backup, à tarde vocês vão poder falar com a Ann Harrison. Talvez ela possa resolver. Se ela não puder também, aí não tem o que fazer. Praticamente 99% dos casos ela consegue resolver, tá? Ela até fala que grande parte dos problemas que ocorrem tem relação a isso. Hardware ruim. Então, pessoal, servidor de vocês, hardware bom. É comum nas empresas a gente chegar e colocar, vamos falar assim, servidores intermediários, para no futuro a gente pegar e fazer adequação. Não existe isso. Não tem como colocar um servidor intermediário. Ou coloca um servidor bom, ou não se utiliza isso. Em sequência também, pessoal. No break, consequência de hardware, não tem nem o que falar. Vou até pular esse tópico, porque não cabe ficar citando isso. E outra dica também, que acontece bastante nas empresas, grande parte de vocês sabe que o Firebird gera um único arquivo,
Qualquer um poderia chegar lá com um pendrive, hoje que tem pendrives de até 1 GB, plugar numa portinha USB e copiar a base inteira. Aí vai naquela velha discussão, mas se eu copiar a base com o banco carregado, não estou levando a base toda, não sei o quê. É verdade isso? É verdade. Você pode não estar levando tudo, mas parte do banco você está. Por que isso daí? Porque parte do banco está disponível num esquema de sombra para uma cópia. E quando você dá um copy lá, você está levando parte do banco. Ou seja, na pior das hipóteses, alguma informação no seu banco pode estar sendo copiada. Logo, no servidor é feito, no caso é sugerido que vocês tomem alguns cuidados, entre os quais um dos cuidados seria vocês tirarem o máximo de possível, sabe, de USB, gravador de CD, DVD, drives, o que for possível remover para evitar meios de você tirar a base dali, se não pela rede. Ou seja, o acesso à base seria feito apenas pela rede e, se possível, autenticado. Dica, tá, pessoal? Isso aí tem muito por aí. Ok? Mas então, isso daí ocorre porque não tem um DBA também? Não, no caso, quem toma conta do banco é responsável pela segurança dele também. Bom, e por último, pessoal, quem fez, no caso, algum curso baseado no licenciamento da Novell, seja CNE ou CNA, aqui na região de Campinas tem uma certificadora lá, uma empresa que dá cursos e presta serviços, e um dos gurus dessa escola, ele sempre fala, a máquina da gente, o nosso servidor, tem que ficar numa salinha, sem teclado, sem monitor, sem mouse, sem nada, com ar-condicionado. Então, quer dizer, uma dica para vocês, tá? Fazendo isso, o único jeito de entrar ou sair da máquina é pela rede. Você consegue restringir bastante isso. Mas a gente tem que falar de firewall, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre firewall também. Dando sequência, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o SO. Bom, vamos ser mais honestos agora, pessoal. Todo mundo gosta de cortar o Windows. Eu não defendo, deixa eu deixar bem claro. Eu acho que eu sou meio advogado do diabo para esse tipo de coisa. Mas o Windows, desde a versão 2000 para cá, acho que todo mundo tem que também tirar o chapéu, porque ele tem melhorado bastante do que era. É um sistema operacional baseado em ambiente gráfico que roda em praticamente qualquer tipo de Intel ou AMD que a gente tem hoje em dia. Praticamente é um SO para rodar em cima de um zoológico de máquinas ali. N tipos diferentes, tipos mais inimagináveis possível. Então a gente tem que dar algum crédito para ele por isso. Em sequência a gente tem o Linux, que é um SO novo que para servidores está arrebentando por um fato. É de graça, primeira coisa. E segundo, é bom. Quem usa sabe, não vai trocar. Eu tenho que instalar um servidor, vou pôr o Windows ou vou pôr Linux? Sugestão, hoje. Se você conhecer, põe a Linux. Se você não conhecer, põe o Windows. Na verdade, o sistema operacional, o melhor que existe é o que vocês conhecem. Eu conheço o Windows, é o melhor que vocês têm. Eu conheço o Linux, é o melhor. Não tentem, de repente, eu vou porque na onda. Todo mundo fala que é Linux, eu vou para Linux. Vai depois, na hora que você precisa dar um passo fora daquela estradinha de tijolos amarelos, você tropeça, cai no chão ali em coisas pequenas. Então procure ficar na plataforma que vocês conhecem, ok? Cada SO vai ter, digamos assim, os seus próprios traps, suas próprias armadilhas. A gente vai falar um pouquinho de algumas delas, não vai poder falar todas. E o Firebird também é engraçado, interessante porque ele roda hoje em N plataformas, inclusive nas plataformas de 64 bits. Está sendo compilado, o Jim Starker vai estar falando com vocês sobre o projeto Vulkan, que será o Firebird 3.0, que já está bastante poderoso e focado para esse enfoque, para máquinas com alta performance, alto clock, inclusive. Já vai rodar em cima de outros SOs. Hoje em dia já roda em diversos e vai abrir horizontes para outros sistemas operacionais ainda. Vou falar um pouquinho também sobre sistemas de arquivos. Tudo sobre segurança, né? Por quê? O que tem a ver sistema de arquivos com segurança? Quando a gente fala sistemas de arquivos, é a tal da FAT, não só a FAT. Cada SO tem o seu próprio esquema de proteção. Por exemplo, uma das coisas que a gente encontra muito por aí, ainda hoje em dia, é aquela pessoa que compra um sistema qualquer de uma empresa e não quer investir no servidor. Daí o desenvolvedor vai lá e instala o Firebird em cima do Windows 98, que foi instalado em cima de Windows 95. E o discão está lá, FAT 16. Daí começa a reclamar, o Firebird é uma droga, aquilo lá é lento, demora 2 horas para pesquisar, achar um registro. Quer dizer, é óbvio que o usuário não vai ter essa visão. Cabe a vocês, cada um de vocês parar e começar a observar. Não, realmente o negócio ali é complicado, é mais embaixo, a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Por exemplo, existem sistemas de arquivos para Windows, para alto desempenho e não para alto desempenho. Por exemplo, a gente cita FAT, esqueçam um servidor baseado em FAT, não existe isso.
FAT32, numa emergência. Ah, uma emergência é uma emergência, ou um teste que vocês precisam fazer no qual você não vai medir performance. Ah, eu quero ver, por exemplo, se o tal do Compere, que é um RP completo hoje em dia, roda em cima do Fireable, que é uma versão do Firebird, com layers de abstração convertendo para Oracle. Eu quero testar ele, eu posso pôr no meu Windows 98? Essa situação você pode implementar. Vai rodar lento, você queria saber se funciona. Funciona. Mas colocar em produção, vocês não podem. Gente, praticamente, bancos de dados, o que mais pega no banco de dados é o acesso a disco. Se você não tem um hardware bom, onde você tem um canal largo de comunicação com o disco, e um sistema de arquivos inteligente, você vai ter problemas. Isso é fato, a gente não tem que ficar questionando. Não apenas com Firebird, vai ter com qualquer outro banco de dados ou com qualquer outro serviço de web. Por exemplo, eu vou no meu Linux colocar o Samba. Poxa, o Samba está tão lento. Não é que o Samba está lento, é que o seu canal de acesso a disco é lento. Pior que isso, o disco em questão e o sistema de arquivos pode estar comprometido. Em Windows, pessoal, sempre que vocês puderem, NTFS, esqueçam outra plataforma. Vou instalar o Firebird de teste, com a máquina razoável, com o NTFS. Por quê? Com o NTFS, vamos falar assim, se você desliga ele de forma abrupta ou de maneira indevida, ele vai, na medida do possível, tentar preservar ou manter o mais atualizado possível tudo que está em memória. É o famoso que o pessoal chamava de buffers, né? Antigamente, no DOS, em FAT, eu tinha lá files igual a tal, buffers igual a tal. Isso daí eles tiraram da gente. Todo mundo ficou feliz, falou, poxa, eu não tenho mais que mexer no config.sys. Não tem mais config.sys no Windows, que maravilha. Eu falaria que lástima, tá, pessoal? Que sofrível. Por quê? Simples. O fato de me tirarem essa possibilidade de configuração ou de um TAM mais preciso, quer dizer o seguinte, o Windows vai escolher o melhor. Eu não sei se o melhor é o adequado para o que eu preciso. Esse é o problema. Já com o NTFS, ele vai ficar adequado para, na medida do possível, preservar o máximo de informação. Então é interessante vocês manterem sempre o NTFS. Já no ambiente Unix, nós temos duas situações bem diversas. A primeira delas vai ser o ext2. O ext2 é um sistema um pouco mais antigo, e eu vou falar assim, ele é muito confiável, mas um pouco frágil quanto a quedas indevidas. Se você liga a máquina, roda 90, 100 dias com ela, e baixa a máquina corretamente, você nunca vai perder um bit daquilo ali. Está mundialmente consagrado, funciona muito bem. Agora, você também tem uma possibilidade de, durante um dia qualquer, no break falhar, acabar a energia e você desligar ele de maneira indevida. A hora que você liga, você tem que intervir manualmente, falar para ele, olha, quero que você se reconstrua. Quem usa Novell, Network, sabe que é o tal do vRepair, tem que rodar alguma coisa assim. No Windows é o tal do check disk. A hora que você roda isso, ele vai perguntar, olha, tem um monte de clusters e setores que eu não sei o que eu faço. Eu posso consertar? Ele põe o termo fix. Fala sim, yes. Respondeu yes, eu também não vou saber precisar, mas alguma coisa que estava no disco não estará depois disso. Aonde vai? Também não sei. Alguma coisa você perdeu. Pode ser apenas uma página, um registro, uma tabela, um banco todo, não dá para prever. O ext2 tem essa característica. Fantástico se você tiver um ambiente estável. Não tem estável, participe com o ext3. ext3 é um negócio bem interessante também. Qual é a grande vantagem do ext3? Ele tem um esquema de journey que ele fica o tempo inteirinho atualizando o disco. Basicamente é o seguinte, é o ext2 avançado. Só que eu perco uma coisinha. Por quê? Porque a CPU da máquina tem que ficar o tempo inteiro intervindo para que aquilo seja feito. Então ele vai comer um pouco de CPU. Quando eu tenho muitos arquivos pequenos, eu não devo usar ext3. A máquina fica desastrosa, fica impossível de se utilizar. Sugere-se com poucos arquivos grandes. Aí ela roda muito bem. E RaiserFS, está escrito errado inclusive. O RaiserFS, que é praticamente sugerido por grande parte das distribuições, ele pega um pouquinho de cada um. Ele é bastante rápido também, quase tão rápido quanto o ext3, e ele tem características do ext2, ou seja, ele também é tão seguro quanto. Está no meio termo ali. E por último, embaixo, a NFS, que no caso é quando a gente publica alguma coisa na rede. Não usem isso com Firebird. Você tem esse recurso, mas você não deve utilizar. Por quê? Quando você utiliza isso, você está publicando na rede a base de dados sua. Além de alguém poder, entre aspas, esnifar sua rede, dar uma cheirada na rede e pegar alguma coisa, qualquer anomalia na rede, ou seja, você agora tem o hardware para sofrer dano, sofrer falha, e a rede também.
Está colocando mais uma camada de desastre, de possibilidade de desastre. Evita então. Principais problemas, a gente acabou falando de todos eles já. Tem um termo aqui, pessoal, que eu vi uma vez também numa consultoria que eu fiz, um caso que é legal citar para todo mundo aqui. A pessoa tinha, rodando uma versão do Firebird, não era a última versão, e ele gravava o FTP dele num drive da Novell. Ele fez um baile para gravar, porque o próprio Firebird não ia engolir aquilo ali. Deu um baile, enganou o Firebird e gravava. Por quê? Porque ele falava, olha, eu tenho backup da Novell. No final do dia eu baixo o banco e copio. Só que ele falava, olha, minha aplicação dá deadlock o tempo inteiro. Ele falou, eu não sei explicar por que dá o deadlock o tempo inteiro. A hora que a gente foi ver, eu desconfiei que fosse algum que era mal montado, alguma coisa, mas não foi. O problema era que o sistema de arquivos dele trabalhava com subalocação. O que é isso? Todo mundo sabe que quando tem o sistema de arquivos, dentro do sistema de arquivos tem os setores. E esses setores, eles nem sempre são todos preenchidos. O Novell Network tem um esquema que ele particiona os setores. E quando eu não encho um setor, o que ele faz? Ele subaloca. O próximo acesso à gravação disso, ele vai preencher aquele setor com o resto de coisa. Na verdade, seria uma FAT dentro de uma FAT. Não sei explicar porquê. Nenhum tipo de banco de dados gosta disso. Tanto, para vocês terem uma ideia. Tem agora, vamos falar assim, o Golfinho, para não citar o nome dele, que eu não gosto de falar o nome daquele banco de dados, já vem com uma versão específica agora que você roda em cima de Network. E esse cara, se você tem subalocação ativada no volume Novell, ele não se instala. E alerta, não posso instalar em cima desse sistema de arquivos. Mas não fala por quê também. Só alerta, ó, aqui eu não posso trabalhar. Então o que acontece? Paga-se com CNE, R$200 a hora, o cara vai lá e tira essa subalocação, roda o VRPR e libera isso daí, tá? A gente falou sobre buffers, desligamento incorreto. Principal cuidado, pessoal, evitar as cópias, então, que se alguém copiar a base de dados do outro está frágil. E pior que isso, grande parte dos usuários fazem backup em fita ou zip, CD, principalmente CD e DVD. Virou moda hoje em dia, backup em CD e DVD. Só que o cara é backup, depois de 10 cópias, o cara faz o quê? Ah, esse CD é velho já. Alguns jogam no lixo, alguns largam lá em cima da mesa, alguns largam em cima de tudo que é lugar. Gente, você sabe que se você pegar e não tomar os devidos cuidados com a base, qualquer um que copiar aquela base num servidorzinho Firebird, qualquer pode acessar aquilo ali. E ao acessar essa informação, está vendo os dados que você tinha ali dentro. Você quebrou completamente a segurança da sua empresa, da sua base de dados. Então, backups antigos, destruam os backups que vocês não vão utilizar. Eu não vou utilizar mais esse DVD, ótimo, inutilize ele. Tá? Dica porque isso acontece bastante por aí. Em empresas, pessoal, é comum empresas, um funcionário que sai, pegar um DVD, um CD daquele e levar para concorrência e coisas piores que isso. É culpa do Firebird? Não, é culpa do cara que estava operando atrás. Comumente alguns chamam de BIOS isso aí, né? Não sei se é verdade, tá? Dando sequência. Em cima do Firebird agora, a gente tem um esquema de controle de usuários. Todo mundo sabe que a gente geralmente, tá, trabalha com um cara chamado SysDBA. Esse cara, pessoal, mundialmente conhecido já, né? Velho de guerra. Sugestão, primeira sugestão, tá? Não utilizem o usuário SysDBA. Pior que isso, além de não utilizar o SysDBA, não utilize assim a Master Key, sabe, nem pro, vamos falar assim, nem pro auxiliar do carimbador terceiro da empresa. Por quê? Porque isso aí já é dado manjado. É legal que vocês implementem o quê? Esquema de tratamento de usuário, ou seja, implementar esquema de segurança em cima de usuários, tá? Finalidade básica é permitir que você padronize o acesso ao banco. Ou seja, eu vou dar direitos para uma pessoa só para consultar a base de dados. Eu vou dar direitos a outra pessoa só para atualizar. Ah, eu vou criar um aplicativo que só atualiza a tabela de fornecedores. Para que eu tenho que pegar, então, e colocar o acesso dele à tabela de vendedores, à tabela de produtos? Não há necessidade. Então, usem e abusem disso. Consequentemente, junto com os usuários, vocês vão ter as roles. Tem que trabalhar sempre com as duas coisas, tá? Instrução que nós vamos falar um pouquinho adiante, uma outra instrução que nós vamos bater bastante: grant e revoke. Se vocês devem usar e abusar, isso aí é do SQL, tá? Ah, é só o Firebird que tem. Não, gente, o SQL tem isso aí. A implementação 92 já traz uma série de mudanças em cima disso aí. O que mais ocorre em banco é a invasão de bancos através de usuários. E todo mundo, sei que todo mundo aqui vai, digamos assim, citar, né? Ah, mas para que tem o tal do Security FDB? Security FDB é um estorvo. Não, não é, pessoal. Primeiro que conversa, até com o Dinho, a gente estava conversando um pouco tempo atrás, uns dias atrás,
E falando o seguinte, para quê? Por que foi criado, concebido dessa maneira? Aí eu entendi, porque também tinha essa dúvida. Foi concebido por quê? Nos bancos grandes, pessoal, todos os bancos grandes, é comum, é praxe você ter uma tabela externa onde você tem os usuários e você automaticamente anexa nessa outra tabela os direitos que você dá para o usuário do outro banco. Ou seja, um banco só para usuários, um banco realmente de dados. Essa é a ideia concebida. Os bancos que permitem fazer algo diferente, os usuários acabam migrando para esse tipo de ideia. Outro probleminha também que tem em cima disso daí, né? O Firebird tem o Security FDB. É um banco convencional, você pode abrir ele com o Expert, qualquer coisa. A partir da versão 2.0, o Tantu vai estar falando alguma coisa depois disso aí, que vai mudar. Ah, eu quero mexer nesse cara, vai ser só através de uma única ferramenta. Daí, automaticamente, você vai ganhar muita segurança. Porque eu vou mudar a 100 direitos de um usuário em questão e automaticamente eu vou ganhar uma série de degraus de segurança. Porque segurança, seja no banco, seja na rede, que a segurança do banco e da rede, ela é muito, vamos falar assim, é muito tênue o limite entre um e outro. A fronteira entre a segurança da rede e a segurança do banco de dados é muito tênue. É difícil a gente chegar e falar, ó, daqui é rede, daqui para cá é banco. Elas se misturam grande parte do tempo. E a gente tem que tomar esse cuidado, olhar os dois lados. Poxa, eu tenho que ser especialista em rede também? Não. Mas você tem que conhecer pelo menos o ambiente de rede onde está o seu servidor. Então não dá para você implementar a parte de segurança, tá? Dica de novo, pessoal. Usuários, vocês devem usar e abusar disso daí. Bom, falando já do Security FDB, a gente está falando também do ISC4.GDB. Quem utiliza o Interbase 6.0? Alguém aqui utiliza o Interbase 6.0? Ninguém? Então, beleza. Se alguém utilizasse, eu ia sugerir, pessoal, que tem um probleminha que nós vamos falar lá no final da palestra, grande parte que vocês conhecem já, que não se sabe quem embutiu um usuáriozinho especial lá dentro, certo? Chamado Politically, uma senha chamada Correct, e que fazia um estrago no banco. Era um SysDBA que não constava no GSEC. Então é um negócio complicado, né? A gente tinha essa ideia, foi concebido no ESC4, você criar toda essa parte de usuários fora da tabela principal. Isso permite que você, mesmo você perdendo a senha do SysDBA, você pode passar a gerenciar o banco. Você pode a qualquer momento recriar a estrutura de usuários. E olha que interessante, uma vez o banco lá, você pode redesenhar todo o modelo de segurança, sem ter que mexer na base de dados. A base continua a mesma e você redesenha o método de acesso que cada um vai fazer ali, a qualquer momento. A base de dados permanece a mesma. Essa é uma das grandes sacadas, tá? Bom, o motivo básico da externalização a gente já comentou, que é o quê? O fato de você não ter que ficar implementando depois um outro banco só para usuários. E também tem dicas de tamanho da senha e do usuário. O nome do usuário, eu posso criar o nome do usuário com até 128 bytes. José, Dom Pedro de Alcântara e Bragança e vai embora. 128 caracteres. Porém, ele pega apenas 31. E o restante, ele dispersa. Agora tem um detalhe também interessante. Senha do usuário. Senha do usuário, eu posso colocar até 32 bytes. Quantos bytes ele utiliza? Só 8. Quer dizer, então, que se eu tiver uma senha com mais de 8 bytes, por exemplo, Master Key, tem 9. Se eu tiver a senha, se eu digitar lá Master Key ou digitar Master Keeper, é a mesma coisa? Para o banco é a mesma coisa. Então é um negócio interessante também que vocês devem observar, tá? Tem gente que muda só os 2 últimos bytes do final do banco. Bom, você está mudando os 2 últimos bytes em 12 bytes, o 11º e o 12º, praticamente você não está implementando diferença nenhuma na senha. Então fiquem atentos para isso aí também, tá? Grande parte do pessoal coloca senhas grandes. Dica de sugestão, 8 caracteres. Usuário não mais que 31. E o padrão vocês sabem, sem espaço em branco, caractere especial e outras coisas. Uma coisa também, eu posso, se eu quiser, a partir do Firebird.conf, fazer uma configuração de maneira que ele faça a discriminação entre maiúsculas e minúsculas na senha. É um negócio que é legal, também posso vir a fazer. Ah, mas o padrão não é. Não, o padrão não é, mas eu posso forçar o banco. Olha, a hora que você olhar para a senha, separe para mim maiúsculas e minúsculas. Aí eu posso fazer aquelas senhas um pouquinho mais esdrúxulas e colocar um pouquinho mais de segurança também. Outra dica que nós vamos citar na parte do Firebird.conf. Bom, tá lá.
variáveis, IS user, IS password. O Firebird não vem com uma ferramenta gráfica, por exemplo, como é o Interbase ou o IB Console. Basicamente, eu falo para vocês, olha, o Interbase tem uma ferramenta muito legal, né? Que é quem? Que é a tal do IB Console. Só que o IB Console mesmo, se você observar, pessoal, o IB Expert, que vai poder adquirir o IB Expert a um preço assim, que vocês não vão encontrar em outro lugar. Só para quem está aqui hoje. Eu deixo depois o Cantu falar para vocês quanto vai custar. É mais barato do que vocês pensam, tá bem barato mesmo, dá para comprar o IB Expert agora. Mas voltando, pessoal. Já que as ferramentas estão todas em linha de comando, eu tenho variáveis que eu tenho que declarar. E é comum a gente colocar lá no autoexec.bat ou em alguma outra coisa que seja, ou um batzinho que quando eu chamo a ferramenta ele chama esse bat, atribuindo o usuário e senha em variáveis de memória. Se eu digitar lá no prompt do DOS, SET7, ou se eu for no Linux e eu pedir para verificar as variáveis, vai estar lá escrito bonitinho, o usuário e a senha. Pessoal, evitem usar isso daí, tá? Evitem utilizar isso aí. Então o negócio é saber que vocês têm que ficar um pouquinho mais atentos. Isso daí a gente utiliza para também utilizar com o GSEC. O GSEC é o utilitário para fazer toda a parte de gerenciamento de usuários. Bom, gente, sobre gerenciamento de usuários no GSEC, a gente poderia ficar falando aí. A ideia é só dar noção. Vai cadastrar um usuário, alterar a senha de usuário é com o GSEC, ok? O negócio que é legal é o seguinte, no GSEC eu sou obrigado hoje a indicar para ele todo o caminho, o Firebird no si. Indicar todo o caminho de onde está a base de dados, Security FDB. Dependendo da versão que eu instalo do Firebird, ele me joga o Security FDB no arquivo de programas, Firebird, bin. Ou está lá dentro, ou joga direto no diretório do Firebird, ou joga no diretório do usuário, certo? No diretório de documentos do usuário. É difícil saber onde está. A partir da versão 2.0, o GSEC vai trazer uma novidade, a opção menos server. Eu só vou indicar para ele qual é o servidor, aonde que está o Security FDB. Vou indicar mais. Ele próprio vai indicar para mim, vai buscar para mim no servidor aonde vai estar isso daí. Então, tu vai estar falando alguma coisa sobre a versão 2.0, deve falar disso aí também, tá? Mas sobre esse tipo de dica aí, esse tipo de informação, no final a gente vai falar alguma coisinha. Bom, pessoal, um pouquinho sobre Firebird.conf. Basicamente, ele surgiu na versão 1.5. Nas versões anteriores tinha alguma coisa, mas não era aberto muito pra gente não. E se mexesse ali, poderia, digamos assim, primeiro que não tinha muito o que mexer. E o pouco que tinha poderia provocar algum tipo de desavença. Na versão 5 eles abriram bastante, dá para fazer muita configuração legal. Mas configuração de que tipo? Por exemplo, eu posso forçar o Firebird a partir do momento que setada aquela informação, gravar em um único diretório. Ele só vai gravar em um diretório a base de dados. Ah, e se eu colocar um ponto e vírgula e outro na frente, em 2, 3, 4, 10 diretórios, eu posso indicar onde ele vai gravar a base. Ou melhor que isso, próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre alias. Eu posso chegar e falar para o Firebird, ó, antes de acessar uma base, só vai acessar a base pelo nome. Só pelo nome, é um apelido que só eu conheço. E esse apelido está gravado no aliases.conf. Então ele vai ser obrigado a buscar lá dentro. E esse arquivo, no caso, que é o firebird.conf, qual que é a cara dele, né? Vamos dar uma olhadinha. Bom, pessoal, vocês estão vendo, né? Ele já campanha para vocês comprarem um notebook novo para o Facunte. Se vocês quiserem comprar um para mim também, o meu está um pouquinho já lento. Viu? Eu aceito também contribuições aí. Então, quem quiser depois, a gente faz depois no final do evento aqui um encontro para dividir depois do arrecadado. Bom, tá lá, pessoal. Dentro do Firebird.conf a gente vai ter uma série de configurações. Ele cita primeiro para por exemplo, o root directory, que é onde ele vai gravar se eu indicar para ele o acesso à base de dados, como vai se dar dentro do Unix, dentro do Windows. Se ele vai ou não gerenciar arquivos externos. Ou seja, eu posso criar e implementar toda a segurança do banco aqui. Isso, pessoal, é a função de DBA, tá? Ah, mas antigamente fala-se que não existe DBA. Realmente. O padrão não existe. Mas se você quiser alguma coisa um pouquinho mais fina, esse cara em questão, pessoal, vai ter um slide que eu vou estar mostrando adiante para vocês. Vai haver a editora Ciência Moderna, vai estar lançando no mês que vem já, disponibilizando nas bancas, um livro que trata só de segurança de Firebird. Aí lá vai estar descrito com detalhes cada um dos itens. Não dá tempo da gente falar tudo aqui. O pessoal já está batendo o olho para mim lá atrás, indicando para mim até correr, né?
Mas é nesse arquivo que vocês vão colocar, ou melhor, vão setar as informações que vocês quiserem. Por exemplo, até nível de UDF. O que você vai poder fazer com cada UDF? É tudo aqui dentro. Certo? É um arquivo texto que se encontra no diretório do Firebird, no arquivo de programas Firebird. Vamos lá, rapidinho. Tá lá, em sequência vamos ter aliases, como eu estava falando com vocês. Qual que é a ideia? Eu vou associar, então, um nome por Firebird e esse nome um diretório com um arquivo FDB. E eu vou falar o seguinte, quero falar com o banco tal. Por exemplo, com o banco operações ou banco marketing. Automaticamente, onde vai estar gravado, só o Firebird vai saber dentro do servidor. Até aqui, pessoal, olha que interessante. Nós estamos falando de cliente conversar com o Firebird, mas eu não estou citando, no caso, para vocês, como se dá essa conversação. Que é daqui três slides, vamos falar um pouquinho. Dentro do Aliases, é um arquivo também bem simples. Ele basicamente tem o nome que você quer que o Firebird enxergue e o caminho onde vai estar gravada a base com o nome dele. Certo? Olha lá, o nome e o alias. Por exemplo, o servidor e tal. Ó, o FDB2 vai estar no OPT, database, killergames.fdb, por exemplo. Aumenta o zoom que não está dando para enxergar. Tá difícil de ver? Eu vou dar uma aumentada nessa linha aqui. Ó. Tá lá, por exemplo, aqui, ó. Para mim, a partir desse momento, que eu setar no Firebird.conf, que eu estou utilizando isso aqui, quando eu for conectar o banco, eu não tenho que indicar mais todo aquele caminho, no IBExpert, no IBConsole, seja no que for. Basta indicar para ele o quê? FDB2. Ele vai saber aonde está gravado esse banco. Qual que é a ideia? A ideia é implementar mais um degrau de segurança. Se na rede alguém capturar essa informação, na rede, a hora que ele capturar essa informação, ele não vai saber aonde está gravado no servidor. Inclusive o nome, porque eu vou colocar o nome. Por exemplo, banco de dados X141913. O que é isso? Não sei. Esse banco pode ser folha de pagamento, pode ser um banco do cadastro de CEP, pode ser os telefones dos funcionários, não sei. Automaticamente você consegue colocar um degrau a mais de segurança utilizando o Aliases. E é uma facilidade, por quê? Porque o administrador vai saber o que cada desenvolvedor está acessando e aonde está acessando. Então, pessoal, firebird.conf, aliases.conf é legal vocês darem uma olhada, tá? Na parte não tem como trabalhar a segurança sem fuçar bastante isso aí. Em sequência, deixa eu ver. Isso aqui mesmo. Aqui não. Eu vou falar um pouquinho sobre criptografia. Todo mundo deve ter visto já que o Firebird, quando trafega dados pela rede, ele trafega texto puro. Texto puro é textinho puro. Por exemplo, o Firebird.com foi arquivo texto. É textinho sem nada, não tem binário, imagem, nada, pessoal. Aquilo ali pode ser facilmente capturado por um software de sniffer. Qualquer software de sniffer em uma rede que não seja implementada com switch, permite que você capture aquela informação. Poxa, pior que isso então, quer dizer que essa informação minha está correndo? Tá. Ah, mas a senha é criptografada. Olha que interessante, a senha, ela vai trafega criptografada. Quando você manda do seu cliente até o servidor, ela sofre o processo de criptografia no cliente, corre criptografada, chega no servidor, é autenticada, decriptografada, ou a chave apenas autenticada com RSA e liberado acesso. Porém, se você capturar o pacote que contém a senha criptografada, você praticamente tem o mesmo acesso. Você sabe a senha, você terá a senha, e você pode fazer acesso ao banco através daquele pacote capturado. O fato de criptografar apenas omite da visão do usuário. O usuário não está vendo qual é a senha. Mas se ele capturar, ele vai ter o quê? Seria mais ou menos como eu tenho o seguinte, pessoal, um cartão de crédito no qual não pede senha. Se eu pegar o cartão de crédito da pessoa, automaticamente eu tenho a chave para poder abrir o que eu quiser, sacar dinheiro, fazer compras. Então, quando trafega o dado pela rede, ele vai criptografado sim, mas você pode capturar aquele pacote de autenticação, que é um pacote deve ser SYN, um pacote SYN, a gente chama assim pacote TCP, e esse pacote pode ser replicado e N vezes, certo? Executado. O Firebird não trata sessão no momento da conexão, ou seja, ele não abre uma sessão exclusiva, autenticada com o número XYZ, não tem isso. Para quê? Para otimizar tempo de resposta. Ou seja, a conexão fica mais rápida, ele bate o dado e volta muito mais rapidamente do que ficar abrindo sessão, layers e outras coisas. Tomem cuidado com isso.
Pior que isso, pessoal, é texto puro. Tem gente que tem aquele velho costume, select asterisco, né? Esse select asterisco eu acho que é a pior desgraça já criada que esse moleque quer. Eu quero tudo. Poxa, será que o pessoal tem tanto apetite por dado assim? Não, a gente pergunta porque não há necessidade. Você raramente vai querer toda a informação. Você quer sempre alguma coisa. O cara quer tudo. Ou seja, pessoal, começar a utilizar lá Skip First para diminuir o tráfego na rede. Isso é otimização, é tuning. Eu não vou estar falando aqui, mas é legal que vocês tenham essa visão de começar a otimizar. O cara usa um browser, na hora que você põe um browser, liga um table, por exemplo, eu vou usar BDR, table no Delphi. A hora que eu coloco o table ali, gente, é select asterisco. A rede arregaça a hora que você ativa a tabela. Por quê? Porque tudo trafega pela rede. Na verdade, é como se você tivesse, pessoal, você joga no lixo toda a arquitetura cliente-servidor e torna, no caso, né, vamos tornar praticamente o meu Firebird um bancão Paradox. Não desmerecendo o Paradox. Só que o Firebird é muito mais que o Paradox. Você simplesmente joga no lixo todas as vantagens do cliente-servidor e passa a trabalhar com o Paradox. Quem utiliza BDE com table, BDE com carries, utilizando select asterisco, está utilizando isso. Então é legal que vocês tenham essa visão. Ah, eu utilizava porque eu não sabia. Ótimo. Então a partir de hoje vocês não vão mais utilizar isso. Ou utilizar o mínimo possível. Depois vocês colocam 100 clientes fazendo isso, começa a aparecer deadlock no servidor, você quer saber por quê ainda, né? Não dá para explicar, né, pessoal? Porque a explicação vocês mesmos criaram. Então, pessoal, para evitar que você possa capturar pacotes trafegando e outras coisas, a opção VPN é uma opção bem interessante. Só que VPN, pessoal, tem duas características. Pessoal, me desculpa o termo, tá? Mas é o que mais define. É um saco instalar aquilo. Quem já fez sabe o que eu estou falando. Gente, é chato demais configurar aquilo lá. Pô, não tem uma solução mais simples? Tem uma solução bem mais simples. Apenas criptografia. Detalhe, poucas VPNs implementam uma informação. É texto, pessoal. Só texto. Se vocês aplicarem o zip no arquivo texto, o que acontece com ele? Tem um arquivo texto, aplica um zip, o que acontece com ele? Desaparece. 1 mega vira 30k. Pô, será que eu não posso aplicar essa ideia? Posso e devo aplicar essa ideia. Quem utiliza Firebird com linha de escada, principalmente em longas distâncias, sabe que a transmissão é lenta, fica inusável linha de escada com Firebird. Quando você coloca um compactador numa ponta, um compactador no servidor, você usa legal, vai bem em linha de escada. Pô, mas então eu quero saber o nome do cara que faz essa mágica, né? Tem alguém que faz essa mágica? Tem, pessoal. O nome do cara é ZibD. Esse ZibD é uma ferramenta gratuita, open source, o código-fonte está aberto lá. E, basicamente, você vai ter 2 módulos do ZibD. Você pode rodar ele no servidor, você terá que rodar ele no servidor, e vai rodar ele também na estação. O que ele faz, gente? Basicamente, ele abre um túnel criptografado. Nossa, isso é a tradução que está no site, lá é, no caso, túnel criptografado. O que é isso? Ele vai abrir uma porta TCP diferente da porta TCP que vocês usam. Ah, eu não faço mais acesso na 3050? Não, vou fazer acesso em outra porta. Só que essa outra porta que você vai fazer o acesso, ela vai utilizar uma porta diferente, e essa porta, primeiro, é criptografada. Se você capturar os pacotes que trafegam ali, você vai estar com informação segura. A pessoa não vai entender, não vai conseguir decodificar o que está ali dentro. E melhor que isso, a informação que trafega criptografada. Aonde antes trafegava, por exemplo, 500k, não vai trafegar mais do que 20 kbs. Então o acesso à base fica estupidamente mais veloz. ZibD, pessoal, é uma dica bem interessante. Nossa, praticamente não dá para ler aqui, né? Bom, o nome do software está lá, coloquem lá na internet. Tem N, digamos assim, artigos explicando. Okay? Basicamente, qual que é a ideia dele? Basicamente, a ideia dele é compressão e criptografia. Bom, pessoal, naquele livro que eu falei para vocês, da editora Ciência Moderna, vai ter também um capítulo que só trata o ZibD. Ele vai tratar, no caso, como funciona, vai descrever através de exemplos. Por quê? Porque se você não conhecer um pouquinho de rede, a hora que ele começar a falar, por exemplo, nessa parte, que é a parte de portas, qual porta você vai fazer o quê? Por exemplo, olha, eu estou criando na máquina a porta 13.050 e essa porta vai apontar para 3050. Isso aqui você vai rodar onde? Vai rodar na sua estação de trabalho.
Na sua estação de trabalho, quando você rodar o ZBD com essa linha de comando, você não vai mais falar com a porta 3050, você vai falar com a 13050. E tudo que for falado com a 13050 vai sair criptografado e comprimido. Então é legal que vocês tenham essa visão e vejam que dá para criar algo bem legal com uma ferramenta gratuita. Foi depois no servidor. Bom, depois no servidor você tem que fazer o processo contrário. Você vai pegar o que vem na 3050 e vai jogar na 350. O ZBD, pessoal, é uma ferramenta gratuita. A configuração dele é muito simples. Ele é baseado em arquivinhos com a extensão .zdb, certo? O arquivinho do server. E você pode também, além de fazer criptografia de dados e fazer a compressão, você pode autenticar o cliente. Firebird não faz isso, nem na versão 2.0. O que eu quero fazer, hein? Eu quero que só uma estação de trabalho na rede acesse a base Firebird. Só uma. E eu posso fazer isso com o ZBD? Posso. Por quê? Porque eu vou criar uma chave de autenticação. E essa chave, se o meu servidor não identificar ela, automaticamente ele refuga a conexão. O ZBD refuga a conexão, não o Firebird, tá? Inclusive, pessoal, vocês podem utilizar ele, por exemplo, olha, aqui tem um exemplo de chave. Um exemplo de chave. E, por exemplo, você pode utilizar o ZBD em conjunto com outros softwares. Posso usar com o Samba. Ou seja, ele abre para vocês a possibilidade de trafegar pela internet dado compactado e criptografado, de maneira gratuita. Gostaria de falar mais, pessoal, mas não dá tempo de falar muito sobre o ZBD. Vamos adiante, senão a gente não termina. Então, na verdade, eu não cheguei a comparar a compressão OpenVPN com o ZBD. O OpenVPN ele é bastante interessante também, mas a facilidade de configuração do ZBD, e principalmente a nível de capilaridade, quando você tem muitos pontos, o ZBD fica bem mais atrativo. Você não tem que ficar levando disquetinho com o cliente, nada. Você só configura o software e ele já está rodando. Exceto se você trabalhar com chaves. Se você trabalhar com keys, você tem que trazer aqui do cliente para o servidor. Certo? Como que funciona esse esquema, pessoal? Vamos falar rapidinho, senão... Por exemplo, olha, dentro do servidor eu vou ter que ter uma cópia da chave. Por exemplo, olha, no servidor eu vou ter essas chaves. E aqui eu vou ter, ó, uma estação chamada FS1, uma chamada direção 1 e uma chamada Windows 24. Só essas 3 estações vão poder acessar o Firebird com essa configuração que eu propus aqui. E se o outro tentar, o outro não vai conseguir. Detalhe, se eu utilizo o ZBD, eu tenho que pegar e colocar um firewall antes do meu Firebird, bloqueando a porta 3050. Porque ela continua aberta. O Firebird nem sabe o que está acontecendo. Na verdade, o ZBD é uma camada extra ali, sabe? Eu estou colocando uma layer a mais, e essa layer que faz essa conversação. Então eu devo bloquear o acesso ao Firebird. É interessante você fazer isso. Se possível, fora da máquina do Firebird. Eu vou falar um pouquinho sobre firewalls, a gente vai entrar em detalhes com isso aqui. É uma opção bastante interessante, tá? Em seguida, pessoal, log de acesso firewall. De novo, o Firebird não implementa alguma coisa em nível de log de acesso. Quem acessou o que e a que horas? Que estação acessou o que? Eu não tenho isso. Ah, mas eu posso implementar? Posso não, devo implementar. Principalmente quando eu tenho acesso via web. A gente vai falar um pouquinho de antes sobre networking. Sobre networking a gente vai falar o seguinte. Colocar um IP válido na máquina, um IP que é roteável, que é visto na internet, no servidor Firebird, não é muito inteligente. Se eu puder evitar, é interessante. É interessante por um fato. De fora, pessoal, tem pessoas rodando port scan, rodando aqueles brute force, que são aqueles ataques violentos no banco, e o cara pode, em qualquer momento, através de um dicionário, um gerador de senhas, conseguir invadir. Principalmente se você tiver um usuário chamado sysdba. Então, primeira dica, remova esse cara, renomeia, troca esse cara. E é possível fazer isso, ok? Então, é um negócio que a gente tem que ficar um pouquinho atento. A ideia básica é o seguinte, é proteger o servidor. Ou eu protejo dentro, no próprio servidor, ou eu protejo de uma máquina fora. É responsável porque é interessante ter, principalmente para gerar log. Eu quero saber o que, quem acessou o meu Firebird. E se eu não tiver isso daí, no caso de uma invasão, não sei nem de onde veio esse acesso. Então, gente, é interessante ter para poder fazer esse tipo de controle. Barrar intrusos, difícil, porque a porta de acesso vai ter que estar aberta. Seja 3050, seja a porta do ZBD. Porém, eu consigo logar os acessos e proteger outros serviços do servidor. Isso é interessante vocês ficarem atentos. Softwares, tem para Linux IPtables, que é o mais comum. A gente tem também para o Windows o Zone Alarm.
e o Personal Firewall. Um pouquinho, pessoal, a gente tem um, vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui. Ele ficou perto do notebook do Facundes, está pegando a lerdeza, os problemas, está ficando igualzinho, né, pessoal? Uma pena, mas a gente formata ele. Nesse caso, olha, poderia vir, por exemplo, aqui e criar uma regra, a regra avançada. Ó, nesse caso, já criei uma regra aqui, ó, block 3050, ou seja, de fora dessa máquina aqui, ninguém vai acessar a porta 3050. É só nessa máquina. E se alguém tentar, não vai conseguir. Por quê? Porque o firewall vai estar bloqueando. Isso é interessante por quê? Porque só o acesso só poderia ser feito através dos DVD. Então é bem interessante vocês trabalharem isso. Software de firewall, pessoal, qualquer um, porque o serviço que vocês vão rodar não pesa na máquina. Posso colocar um Windows ali com 2 placas de rede, um XP com 2 placas de rede? Posso. 2000 com 2 placas de rede? Posso. Um 98 com 2 placas de rede? Pelo amor de Deus, não. Ok? Não, é bom avisar porque alguns tentam fazer, né? O 98 não trabalha corretamente com 2 placas de rede. Ele faz uma gambiarra ali e não fica bom. Então é bom avisar vocês disso antes. Pessoal, backup, para que serve? Não vou falar que todo mundo já sabe, tá? É o que salva a gente. Eu estava comentando até com alguns de vocês ali fora, antes de começar a palestra, um negócio que é um pouquinho... Negócio que, o que acontece? No caso do backup, algo que pega bastante na linha do backup é aqui. Todo mundo faz backup. Ah, eu faço. Quem daqui testa o backup que gerou, que fez? Ninguém? Quer dizer, vai testar só na hora que precisar dele, né? E se não funcionar? Não, é só para vocês, não é para dar pânico em ninguém, é só para vocês associarem. Está todo mundo propício a um desastre. Gente, o backup ele é feito em 2 momentos, na confecção e no teste, no review do backup. Só fazer não adianta. Só fazer a gente colocaria lá compra um macaquinho à destra, ele fica o dia inteiro colocando CD, DVD lá só. E não é isso. O backup, você, além de fazer, tem que testar. Óbvio que diariamente você não vai ficar testando todo o backup. Senão você vai ficar fazendo e testando o dia inteiro, fazendo e testando. A ideia é, pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, pegar e restaurar o backup, sim. Não em cima do banco original, lógico, né? Por favor, gente, senão depois eu vou falar, o Luiz Paulo mandou fazer isso, não é isso, vamos por partes. Restaurem outra máquina, tá ok? E cuidado, pessoal, com esse backup, porque alguém pode roubar esse backup de vocês, pegar a mídia que está gravada e gerar um banco novo. Gente, mais do que fazer é interessante vocês terem certeza que a informação voltou. Mais interessante ainda, pessoal, é replicar essa informação. Se eu tiver a possibilidade de criar um shadow, legal. Por quê? Porque é um segundo backup que é meio que online. E se eu puder, além do shadow, tá ok? Replicar fisicamente fora disso aqui. Por exemplo, no estudo de caso, acho que quem assistiu a palestra viu que tinha, no caso, praticamente o engine todo da aplicação deles é replicação. É um negócio fantástico isso aí. Bom, quando isso é um desastre lá, não tem problema. Põe o banco lá e manda voltar. Olha que legal, não tem que pôr CDzinho, nada. Todo mundo instalar o software de novo, só. Então, pessoal, a ideia de você pensar em backup não é apenas uma mídia de CD ou DVD. É algo maior que isso, tá? Bom, como fazer backup, incremental, aquelas coisas, eu gostaria de falar, pessoal, não tem tempo. O utilitário que a gente vai utilizar no Firebird é o GBack. Tem uma série de opções no GBack. A gente poderia estar falando também de uma série de coisas. Também, pessoal, naquele livro da editora Ciência Moderna vai ter um capítulo que trata só o GBack com detalhes, dicas e outras coisas. Negócio legal também que tem, que eu vai falar para vocês, Nikolai Samofatov implementou em cima da versão 2.0 do Firebird, negócio bem legal, backup online e incremental. O que é isso? O banco está rodando, eu faço um backup full. Depois eu não preciso copiar tudo de novo. Eu copio só as mudanças desde o último backup. Então é um negócio bem legal que eu posso fazer várias vezes durante o dia. Então eu posso manter o meu banco mais protegido, diria assim, né? Sobre o GBack, pessoal, tem uma série de coisas. Todas as opções comentadas, né? Que a gente praticamente não encontra isso em português, é um pouquinho complicado, né? E na versão 2.0, o software NBack, que vai ser o backup oficial. Falando para vocês, pessoal, sobre uma vez que tem um usuário, grant e revoke é necessário. É uma 2 instruções do SQL. Essas 2 instruções vão permitir a gente dar direito e remover direito dos usuários. Tem uma dica do Prenosil, e o Prenosil é um dos caras, digamos assim, um dos gurus da parte de Firebird, que ele sugere para você uma linha aqui. E essa linha permite que você dê direito aos usuários
de trocarem as próprias senhas. Porque senão só o DBA pode fazer isso. É um negócio meio só o DBA. Você dá independência para que os usuários mais inteligentes, através do GSEC, possam trocar as senhas. Ok? Tem uma dica também, saiu na revista ActiveDelve, de um colunista lá. Eu separei para vocês que eu achei bem interessante, tá? A sacada que ele fez. Eu acho que não vai aparecer muito bem aí, mas a gente vai tentar mostrar. Vamos, foi lá. O nome dele, Lindomar Cruz. Eu acho que não deve estar aqui hoje não. Ele sugere o seguinte, pessoal, olha só. Basicamente, vou resumir para vocês. Vocês pegarem e criarem um usuário qualquer lá. O nome dele, por exemplo, eu vou criar lá o usuário auxiliar 1. Esse usuário auxiliar 1 no banco, eu vou dar direitos totais para ele. E uma vez com ele, com os mesmos direitos do SysDBA, eu removo todos os direitos do SysDBA. Todos. E depois, em cima dos bancos que forem criados com o usuário auxiliar 1, banco a banco, eu vou remover todos os direitos do SysDBA, banco a banco. Ó. Dê uma olhada aqui, beleza. Ou melhor, desculpa, pessoal. Tabela, não banco a banco. Tabela a tabela, eu vou remover os direitos do SysDBA e vou dar os direitos, no caso para o usuário que nós criamos chamado protegido, ou auxiliar 1. Dessa maneira, se alguém pegar esse banco meu e levar para uma outra máquina que não tenha o usuário protegido, o cara não vai conseguir acessar a informação que está lá. Ah, mas dá para fazer uma nutretagem aí, né? E dá para fazer, lógico, né? Ah, mas como que eu vejo isso? No livro vai estar explicando com detalhes isso aí, como é que você vai fazer isso aí. Não dá tempo para a gente estar falando aqui. Basicamente, copiou o FTP lá e jogou, o SysDBA não consegue acessar a informação que está lá. Ó, o Cantu está xingando lá já, pessoal. Vamos correr um pouquinho mais aqui, senão... Acho que o Facundo conseguiu consertar o notebook dele. Noções de rede, pessoal. Usar IPs inválidos. O que é IPs inválidos? Aqueles IPzinhos 10 ponto alguma coisa, o 92, o 68 ponto alguma coisa, 72, 16 ponto alguma coisa. Não usem IPs roteáveis no servidor de vocês, tá ok? As redes de vocês devem ser baseadas em switches, que não permitem que os sniffers operem. Evitem hubs, tá, pessoal? O hub permite que você faça isso. Deixar serviços abertos, ou seja, VNC, PC Anywhere, não ponham isso. Telnet num servidor Firebird. É fácil de invadir. SSH, na pior das hipóteses, e com restrição. Tirem o ping do servidor. Evitem rodar o Samba. E também, na medida do possível, evitar colocar esse tipo de serviço, o WebServer FTP nessa máquina, tá? Especialistas também sugerem que vocês evitem usar antivírus. Ou, se for utilizar, for necessário, tomar cuidado. Por quê? Às vezes o antivírus gruda no arquivo do Firebird para fazer um teste e fica em loop lá. Trava a máquina, trava o acesso ao banco. Tomar cuidado para verificar onde se grava os bancos. Utilizando o alias você consegue restringir. A melhor política de segurança é a política que você conhece, tá, pessoal? Não tem outra. Cuidado com as senhas de cada um. E no caso, sempre, tá, pessoal? Não é porque vocês implementaram tudo que está no livro, tudo que está aqui, que você resolveu o problema. Sempre vocês devem procurar políticas novas de segurança. Dia após dia vocês devem fazer isso. Os 10 mandamentos, certo? Vai estar na revista DB Free Magazine. Ah, esqueci de falar, pessoal. Na revista vão ter todas as palestras comentadas, ok? Então acessem o site da revista depois, baixem a 4ª edição, que vai ser só sobre o evento aqui. Os 10 mandamentos, o primeiro deles já falei para vocês, tá, pessoal? Vocês devem tomar esse cuidado, não usar Master Key nem SysDBA. Segundo, terás backup atualizado, shadows e base replicada, tá, ok? Terceiro, ZibD. Quarto, cuidado com UDFs, porque às vezes as UDFs, principalmente as que nós não criamos, elas põem em situação de loop, alguma coisa que pode comprometer o banco. As variáveis que nós citamos, hardware, IPs, sempre que possível, inválido, não vai atribuir válidos, espaço no disco rígido, deixou faltar, crash no Firebird, é fato isso daí. Pessoal, contribuir com a Firebird Foundation sempre que vocês puderem, tá, ok? É difícil, né, mas... E ler a DB Free Magazine, o livro do Cantu também auxilia, tá, pessoal?